Olá, boa tarde. Estamos no ar mais uma vez com mais uma edição do Destaque Rural Notícias, edição de hoje, terça-feira, dia 9 de outubro de 2018. A partir de agora, vamos trazer as informações do dia do agronegócio, previsão do tempo, cotações do dia também e as informações econômicas. Está no ar o Destaque Rural Notícias. Seja bem-vindo. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Imobiliário Inteligente. A gente começa então trazendo informações relacionadas ao agronegócio internacional. Eu tenho aqui uma informação que veio da Dow Jones Newswires, de que o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, deve permitir um volume maior de etanol na mistura da gasolina. Atualmente, a mistura é de 10%, mas a intenção do presidente Donald Trump é aumentar para 15% o volume de etanol então na gasolina, segundo um funcionário do alto escalão da Casa Branca. A fonte diz que o presidente vai fazer o anúncio da política, está fazendo nesta terça-feira. E ele vai fazer isso antes de fazer uma viagem para Iowa, que é o principal produtor de milho e etanol. Se aprovada, essa política deve entrar em vigor na temporada de verão 2019 do Hemisfério Norte. Na análise do presidente norte-americano, a política é uma maneira de expandir a produção de biocombustíveis e ajudar os agricultores. Hoje, os processadores de gasolina são obrigados a acrescentar 10% de etanol vegetal na mistura do combustível ou então comprar créditos de óleos concorrentes. A diretriz não exigiria que as refinarias aumentassem o percentual do biocombustível em suas misturas, mas poderia estimular as vendas de etanol e garantir, então, acesso a uma fatia maior de mercado conforme a avaliação de autoridades da Casa Branca. Algo que, por exemplo, aqui no Brasil já acontece esse tipo de utilização aí dentro da gasolina. Bom, além disso, também tem uma outra informação internacional e essa é bem relacionada à questão climática. A Mondelez International anunciou hoje que planeja tornar recicláveis as embalagens de todos os seus produtos até o ano de 2025. No caso dos pacotes à base de papel, a companhia afirmou que serão produzidos de forma sustentável até o ano de 2020. A empresa informou que a medida prevê eliminar 65 mil toneladas de material em todo o mundo até o ano de 2020. Uma das maiores empresas globais da indústria alimentícia, a Mondelez declarou ainda que vai fornecer as diretrizes de projeto para os desenvolvedores de embalagens e que vai identificar os materiais corretos para usar em todo o seu portfólio de produtos. Segundo a companhia, o projeto vai ter a parceria para a coleta e reciclagem dos materiais em toda a cadeia mundial. Olha, hoje voltou a ser discutida a questão do tabelamento dos fretes, pois a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, solicitou ao diretor da ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, Mário Rodrigues Júnior, para cancelar a audiência pública que está sendo realizada pelo órgão hoje para discutir a imposição de sanções referentes ao descumprimento então da tabela do frete. A CNA informou que o objetivo da audiência é então fazer essa discussão e para justificar esse seu pedido de cancelamento, a entidade diz que a lei que criou a política de preços mínimos do frete estabeleceu que a participação no setor agropecuário deve ser previamente regulamentada pela agência reguladora antes da edição de qualquer normativo sobre a matéria, principalmente neste caso, que visa regulamentar a imposição de sanções ao segmento produtivo. Por isso, então, a CNA diz que a iniciativa de promover uma audiência viola frontalmente os princípios da juridicidade e também da eficiência, destacando que, caso a audiência não seja cancelada, que sejam sustados os efeitos da proposta de resolução, caso venha a ser publicada depois da audiência, justamente por causa da sua manifesta, diz a CNA em nota, manifesta ilegalidade por ausência de regulamentação prévia de participação do setor agropecuário. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, então, está realizando nesta tarde essa audiência pública para debater essa política, chamada Política de Pisos Mínimos do Frete, com a apresentação do tema pelos técnicos da agência. A reunião está ocorrendo no auditório da ANTT em Brasília até às 18 horas.
O pesquisador aposentado Sebastião Barbosa será empossado na presidência da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. Essa posse, que vai acontecer em Brasília, acontece amanhã às 11 horas da manhã, pelo presidente da República, Michel Temer. Vai ser no Salão Nobre do Palácio do Planalto, em Brasília. Ele vai assumir o cargo ao fim do mandato de Maurício Antônio Lopes, que está na função desde 2012. Segundo a informação da própria Embrapa. Barbosa é agrônomo, especialista em entomologia, que é o estudo dos insetos, e foi contratado pela Embrapa em 1976, atuando em programas de controle e erradicação de pragas. Por 17 anos trabalhou na FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, no Serviço de Proteção de Plantas, em Roma, na Itália, e no Escritório para a América Latina e o Caribe, em Santiago, Chile. Neste período se manteve licenciado sem receber rendimentos da empresa. Coordenou também a cooperação internacional da Embrapa e foi chefe-geral da Embrapa Algodão, centro de pesquisa localizado em Campina Grande, Paraíba, além de outras atividades exercidas na estatal. Inclusive, o Destaque Rural Notícias está tentando uma conversa com o presidente empossado para a gente saber aí quais são as perspectivas para esta nova gestão. Assim que a gente tiver essa informação, esta conversa, a gente vai trazer aqui para você que é nosso telespectador. Também eu queria trazer aqui dados que foram divulgados pela UNICA, que é a União da Indústria de Cana-de-Açúcar, que também vai divulgar amanhã a atualização da safra 2018-2019 de cana-de-açúcar no Centro-Sul, referente à segunda quinzena de setembro e também no acumulado do período iniciado em 1º de abril deste ano. Os dados incluem a moagem de cana, a produção de açúcar e do etanol nos períodos e também as vendas de álcool pelas usinas no mês passado e também nos 6 meses da safra. E o setor agropecuário do Rio Grande do Sul exportou 17,3% menos em valor em setembro em relação ao mesmo mês do ano passado. Foram os dados divulgados então pela Farsul. Neste caso, o Estado faturou 874 milhões de dólares, sendo soja e carnes os principais produtos exportados, segundo apontou então o relatório de comércio exterior do agronegócio do Estado do Rio Grande do Sul, divulgado hoje pela Farsul. O complexo soja exportou o equivalente a 470 milhões de dólares, recuou 13,7% se for comparar com setembro do ano passado. Farelo de soja também caiu 2%. E a soja em grão cedeu 17,5% em faturamento. Já o óleo de soja avançou 174% em faturamento para 20,79 milhões de dólares. No grupo carnes, o resultado foi uma retração de 42% no valor exportado, equivalente aí em 177 milhões de dólares. Frango e suínos tiveram as vendas reduzidas pela metade, retraiu 51,8% no caso de frango e 50,2% no caso de suínos, para 50,05 milhões de dólares no caso do frango e 22,71 milhões de dólares no caso dos suínos. A carne bovina apresentou um aumento de 12,6% no valor exportado, encerrando o mês de setembro a 20,98 milhões de dólares. Para finalizar esta parte do agronegócio, olha, o plantio de soja da safra 2018-2019 atingia 38% da área prevista de 5.450.000 hectares no estado do Paraná até ontem. A informação é do Departamento de Economia Rural, DERAL, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Paraná. O resultado representa um avanço de 9 pontos percentuais no comparativo semanal e está 4 pontos à frente do registrado no mesmo período do ano passado. Das lavouras da oleaginosa já plantada, 100% estavam em boa situação. Do total plantado, 41% estava em fase de germinação, 59% em desenvolvimento vegetativo. Vamos agora saber como fica o clima para amanhã. A gente começa então trazendo a previsão do tempo para a região sul para amanhã. Amanhã, quarta-feira, dia 10 de outubro. Na região sul, conforme a gente pode ver ali no mapa, a gente tem espaços ali com possibilidade de tempo bom, de sol, também bastante chuva e também tempo um pouco mais aliviado da chuva. A previsão, segundo o clima-tempo para amanhã, quarta-feira, diz assim, sol e diminuição de nuvens no sul do Rio Grande do Sul. Chuvoso nas demais áreas do Rio Grande do Sul,
no centro-oeste e sul de Santa Catarina e sul e sudoeste do Paraná. Chuva à tarde no centro-leste e também pode chover a qualquer hora, a qualquer momento em outras áreas ali desta região. Sol e chuva a qualquer hora nas outras áreas. Chuva forte no oeste da região. Então essa é a previsão para amanhã, quarta-feira, para a região sul. Agora a região centro-oeste, no mapa a gente vê que a previsão diz aqui do clima-tempo, períodos de nublado e chuva no sul de Mato Grosso do Sul, com previsão de muita chuva e temporais. As outras áreas do centro-oeste têm sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva com raios a partir da tarde e faz calor. Bom, já que estamos falando no clima aqui, nós temos o prazer de receber um convidado aqui no Destaque Rural Notícias que vai falar sobre esse assunto com propriedade, pois estamos recebendo o pesquisador Gilberto Cunha, ele que é agrometeorologista da Embrapa Trigo e que veio aqui conversar com a gente sobre essa questão do clima. Gilberto, obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Agradecemos aí a oportunidade, é uma satisfação. Bom, o clima é algo importantíssimo aí nas culturas, né, de qualquer momento, de qualquer tipo de cultura, quando a gente fala, né, no agronegócio, na agricultura, na pecuária, enfim. E certamente, né, as pessoas gostam de saber o que vai acontecer com o tempo, com o clima. Mas uma coisa interessante também que a gente gosta de se preocupar é de fazer com que as pessoas entendam um pouco mais como é que funciona esse negócio do clima. Então a gente gostaria de aproveitar a tua vinda aqui primeiro para começar falando contigo sobre como é que se dá essa questão de você fazer um estudo do clima, né, e trazer as previsões do tempo, que nem como eu falei agora há pouco, né, diariamente a gente está interessado, e aí, como é que vai ser? Vai chover hoje? Não vai? Como é que é o trabalho do meteorologista, e especificamente do agrometeorologista? Bom, vamos em duas partes. Nós falamos muito em previsões, né? E as previsões, elas são em diferentes escalas de tempo. Nós temos essa previsão chamada previsão do tempo, que é essa previsão que tem uma boa confiabilidade, um bom nível de acerto acima de 90%, até 4, 5 dias de antecedência. Esse é um tipo de previsão que indica qual vai ser a temperatura máxima, a temperatura mínima, a quantidade de chuva, velocidade do vento, enfim, está na escala das chamadas previsões de tempo. Há um outro tipo de previsão, essa que é muito importante para a agricultura, que são as chamadas previsões climáticas. As previsões climáticas elas são feitas dentro de uma escala, uma escala trimestral a semestral, até interanual. São previsões que não dizem especificamente que dia que vai chover, que dia vai fazer sol, mas apontam a tendências em termos de chuvas acima dos valores chamados normais ou padrões do clima daquela região, temperaturas mais elevadas ou mais baixas. Então, são indicadores que impactam bastante a agricultura e, particularmente, o desempenho das safras. E nós temos um outro tipo de previsão, que são previsões de mudança do clima, aquelas previsões que acenam cenários para daqui a 10, 20, 30, 50, 100 anos, como essa traz grandes preocupações em termos de ambientes, em termos econômicos, tanto que toda essa indústria de energias limpas, dos biocombustíveis, ela se desenvolve no rastro das previsões de mudança do clima. Então, são esses três tipos de previsões que se lidam e na agricultura, as duas primeiras, todas essas são fundamentais. A previsão do tempo ela é muito usada para o manejo do dia a dia, uma aplicação de um produto, a adoção de uma prática de colheita, de uma adubação, a própria semeadura e as previsões numa escala mais longe para vislumbrar aí o possível risco, o possível desempenho da safra. Certamente que a previsão do tempo é uma questão de confiança, né? Porque se confia até para te tomar algumas atitudes ali no dia a dia, especialmente na agricultura. Esse nível de confiança, como é que a gente pode confiar? Como é que é feita essa análise e trazer esses dados para a gente? Primeiro, as previsões hoje são feitas usando informações que abrangem todo o sistema terrestre. É um sistema de informação interligado globalmente, são feitas em escala global, né? Essas previsões então exigem, os grandes centros mundiais exigem grande capacidade de computação, então elas não são feitas por um indivíduo isolado, elas são interpretadas, são auxiliadas pelo meteorologista, mas são os centros. No Brasil nós temos dois grandes institutos que é das previsões, nós temos em São José dos Campos o CPTEC e INPE, né, ligados ao Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e nós temos o Instituto Nacional de Meteorologia. Então esses dois institutos usam o estado da arte, né, tem ligação com os grandes centros mundiais
e traz o que existe de melhor aí para a meteorologia brasileira. E existe também um mercado já privado de empresas, você mesmo lia há pouco, anunciava as previsões da Climatempo. Existem outras empresas que também lidam com esses produtos. Então, hoje a chamada previsão objetiva, previsão numérica, né, que não dispensa o elemento humano que conhece a região, que dá uma melhor interpretação, mas são, em geral, saídas de computadores, de modelos matemáticos de física da atmosfera bastante complexo, que usam informações de diferentes níveis da atmosfera, informações da superfície terrestre, informações dos oceanos, de comportamentos. Então, é todo um sistema global interligado. E por que não? Ela lida com o futuro, né? E o futuro, a sua marca é uma incerteza. Sim. Por quê? Porque a física e a matemática que regulam o comportamento da atmosfera não é a mecânica newtoniana determinística do século XVIII, século XIX. Ela é governada por outras leis físicas e matemáticas que obedecem muito a teorias do caos. Então, as pequenas perturbações, os pequenos erros iniciais, as pequenas perturbações do modelo podem ter grandes resultados lá adiante. Então, esse comportamento da atmosfera é que impede que ele seja uma matemática perfeita, em que eu sei o que aconteceu hoje, posso dizer com certeza daqui a 4, 5, 6 Isso não tem dias. como ser preciso. Preciso, eu diria que não, mas com uma confiabilidade muito grande, se lida com probabilidades. Então, quando a gente sai do ambiente de incerteza total e se lida com uma probabilidade conhecida, nós falamos que estamos lidando com um risco, temos uma probabilidade, uma chance conhecida. Então, não se lida no escuro. É claro que isso depende da região, depende da época do ano. Uma previsão no centro-oeste brasileiro, no mês de julho, por exemplo, que não vai chover, que vai ser quente, com umidade relativa baixa, tem um nível de confiabilidade elevadíssimo. Uma previsão aqui nas regiões mais temporadas, no sul do Brasil, dependendo da época, esse nível de acerto em que os sistemas meteorológicos atuam de forma diferente diminui. Mas a meteorologia mundial e brasileira tem, sim, um bom padrão, um bom nível de confiança nas suas informações. Bom, para a agricultura, então, para o Brasil agora, o que o clima está demonstrando aí? Há alguns dias atrás a gente viu que há a possibilidade do El Niño, ele não ser tão forte. O que isso significa? Bom, realmente os principais centros que lidam com as previsões de mais longo prazo, que fazem o monitoramento das águas do Oceano Pacífico, que trabalham com a modelagem climática, como o Centro de Previsão Climática dos Estados Unidos, como a Agência Europeia, como a Agência Australiana de Meteorologia, enfim, vários centros têm sido unânimes em alertar que ainda não estamos num evento El Niño, mas todos os indícios, a partir desse mês de outubro, a partir do final de ano, quando se configurar o nosso verão aqui no hemisfério sul, a partir de dezembro, as chances são ao redor de 70% de que teremos estabelecido um evento El Niño lá no Oceano Pacífico. Isso significa que, em função desse comportamento das águas do Pacífico, que uma vez configurado El Niño, águas quentes, elas permanecerão nessa forma aí por 6 meses, 12 meses, até 1 ano e meio podem permanecer águas quentes. Então significa que é um fenômeno persistente, que traz impactos em várias regiões do mundo, e aqui no sul do Brasil, nos anos de El Niño, o que nós temos é chuvas mais regulares, chuvas mais abundantes, em geral chuvas acima da média. Essa é uma situação que muitas vezes traz preocupações para o final de ciclo dos cultivos de inverno, principalmente na primavera, nos estados do sul do Brasil, mas ela é um indicativo muito bom para a agricultura de verão, especialmente para os cultivos de soja e de milho no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sul do Paraná. Em anos de El Niño são os anos de melhor desempenho, porque as chuvas nos períodos críticos desses cultivos, ali no mês de dezembro, janeiro, fevereiro até o mês de março, são mais regulares, mais abundantes e, consequentemente, o desempenho das lavouras é melhor. Então, mais positivo, no caso, para as lavouras, no caso, tudo que está se configurando agora. Exato. Pela projeção, pela perspectiva que se tem, tudo indica que a safra de 2018, 2019, mais uma vez, deveremos aí ter um bom desempenho nos nossos campos. E o momento agora que a gente percebe que tem um volume alto de chuva em algumas regiões produtoras, como, por exemplo, na região norte aqui do Rio Grande do Sul. Isso é uma característica da primavera. A primavera, independentemente de El Niño, de Laninha, quando é uma estação de transição, é uma estação
que apesar de se falar em estação das flores, ela é a estação mais problemática em termos de defesa civil, porque quando se acentua os grandes contrastes, os grandes choques de massas de ar com temperatura, quantidade de umidade diferente, então nós temos ventos fortes, granizadas, nós temos toda uma sorte de, até se configurar o regime específico de transição para o verão, na saída do inverno, a primavera tem essa marca. Então, o início da primavera, o final de setembro, o começo de outubro, é normal esse tipo de fenômeno. Isso não significa que toda a primavera será assim. Por que isso? Porque passam a atuar além aqui no sul do Brasil, especificamente, além das frentes frias, também outros fenômenos, grandes aglomerados de nuvens que se deslocam, se formam na região do Chaco, no Paraguai, por exemplo, se deslocam transversalmente aqui na América do Sul e atingem com maior intensidade o norte do estado. Esses fenômenos são responsáveis, por exemplo, pela tão falada enchente de São Miguel, relacionada com o final de setembro, 29 de setembro, que estão ligados com essa época. Então, a primavera e esse fenômeno que faz com que, na metade norte do Rio Grande do Sul, nós tenhamos chuvas próximas a 2.000 milímetros por ano, acima de 1.500 milímetros, e a metade sul do Rio Grande do Sul nós tenhamos chuvas, em geral, inferiores a 1.500 milímetros. Gilberto, para a gente finalizar, então, se alguém gostaria de te fazer essa pergunta, você daria alguma dica de aonde buscar as informações climáticas? Eu diria que nós temos que usar instituições de referência. No Brasil, nós temos duas instituições oficiais, uma ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que é o CPTEC-INPE, nós temos outra instituição ligada ao Ministério da Agricultura, que é o INMET. Então, as páginas desses dois institutos têm informações de qualidade, mas também existem várias empresas com a mesma competência na iniciativa privada. Órgãos públicos têm, como o INMET, como o CPTEC, fornecem bons produtos de meteorologia, evidentemente, muitas têm parcerias com outras empresas. O Brasil é bem dotado aí na iniciativa privada e na esfera pública com instituições meteorológicas que podemos dizer que nós não ficamos aquém do que é oferecido de melhor em diversos países do mundo. Gilberto Cunha, agrometeorologista da Embrapa Trigo, muito obrigado por ter vindo conversado com a gente. Nós que agradecemos. Tá certo. Vamos agora saber como é que estão as cotações do dia. A gente começa então as cotações, né, com o farelo de soja. A gente pode ver então dentro do que está na nossa tela, né? Farelo de soja em Ponta Grossa, a tonelada, R$ 1.380. Temos também o farelo de soja em Paranaguá, a tonelada, R$ 1.350. Ponta Grossa também R$ 1.350. A saca da soja em Passo Fundo, R$ 86,50. A soja em Paranaguá, R$ 91,50. Em Rio Grande também, R$ 91,00. A soja em Rondonópolis, a saca, R$ 76,50. Saca do milho em Passo Fundo, R$ 43,00. Ponta Grossa, R$ 37,50. Rondonópolis, R$ 26,00. Tonelada do trigo em Santa Rosa, R$ 850,00. 930 em Dourados, 900 em Cascavel e 850 em Carazinho. O arroz em casca, em Pelotas, R$ 45,05. Em Cachoeira do Sul, R$ 45,40. Em Jaraguá, R$ 47,50 a saca. Temos também o feijão carioca em Ponta Grossa, R$ 102,50. Feijão preto em Santa Maria e Lagoa Vermelha, R$ 120,00. O boi gordo em Barretos, R$ 151,00 a arroba. O boi gordo no Rio Grande do Sul ao quilo, R$ 4,55. E o boi gordo em Tocantins, arroba, R$ 143,00. O suíno vivo, quilo, no Rio Grande do Sul interior, R$ 13,30. Em todo o estado, R$ 2,85 a média. O frango vivo no Rio Grande do Sul, R$ 3,05. E o frango vivo em São Paulo, R$ 3,25. Vamos agora então à economia. Dentro da economia, então, vamos trazer alguns dados aqui relacionados à indústria, né, que hoje foi divulgado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que trouxe dados regionalizados da produção industrial. Lembrando que na semana passada foi divulgado, então, os dados da indústria como um todo no país, que teve queda de 0,3%. A produção cresceu em 9 dos 15 locais pesquisados de julho para agosto deste ano. Segundo a pesquisa
industrial mensal, produção física regional, a maior alta foi observada em Mato Grosso, que foi 3%, seguido da Bahia, 2,7% e Pernambuco, 2,6%. Mas também teve crescimento no Ceará, no Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais e Goiás. Também o IBGE analisa o comportamento da indústria nos 9 estados da região Nordeste como um todo, e aí nessa região a produção também cresceu 1,5%. 6 estados tiveram queda na indústria: Amazonas, Pará, Espírito Santo, São Paulo, Santa Catarina e Rio de Janeiro. No caso do Amazonas, a queda foi de 5,3%, a maior queda, e a menor queda no Rio de Janeiro foi de 0,3%. Voltando a falar sobre greve dos caminhoneiros, a greve dos caminhoneiros que paralisou o transporte rodoviário de cargas por 11 dias no final de maio, segundo a própria Confederação Nacional da Indústria, diminuiu a produtividade do trabalho na indústria no segundo trimestre. O indicador recuou 3,4% de abril até junho, se for comparado então com o trimestre anterior, que é de janeiro a março. De acordo com a CNI, a queda interrompeu a tendência de alta que estava sendo observada desde o segundo trimestre de 2016. No entanto, a entidade diz que a queda foi atípica e que a produtividade da indústria deve voltar a crescer nos próximos trimestres, refletindo o aumento da eficiência dos últimos anos. Temos aqui também, que foi divulgado hoje, indicadores do mercado de trabalho. Esses dados são da Fundação Getúlio Vargas, 2 indicadores sobre o mercado de trabalho. Um deles é o IAMP, que é o indicador antecedente de emprego. Ele busca antecipar as tendências do mercado para os próximos meses, se baseando em entrevistas com consumidores e também com empresas da indústria e dos serviços. O recuo foi de 3,3 pontos. O indicador atingiu então 91 pontos na escala de 0 a 200 pontos, sendo o menor nível desde dezembro de 2016. O indicador coincidente de desemprego, que mostra as percepções dos consumidores sobre a taxa de desemprego atual, aumentou 1,3 ponto em setembro, chegou a 97,3 pontos. A escala também vai de 0 a 200, mas a diferença é que quanto maior a pontuação do ICD, pior é o resultado. Também temos aqui uma avaliação de como é que o Brasil caminha aí para a questão do resultado primário. O Brasil poderá fechar o ano de 2018 com um déficit primário de 135 bilhões. Lembrando que a meta atual do resultado fiscal de 2018 é de 159 bilhões de reais negativos. A avaliação é da Instituição Fiscal Independente, que divulgou o relatório de acompanhamento fiscal do mês de outubro. Para a instituição, o resultado deverá ser alcançado por causa da melhora na arrecadação do governo, mesmo com a economia numa recuperação lenta e um nível de desemprego se mantendo alto. Para a IFI, que é a Instituição Fiscal Independente, a retomada econômica do país só será concreta e sustentável se o reequilíbrio das contas públicas for mantido. E também agora no setor político, com apenas uma medida provisória trancando a pauta no plenário, o Senado se reúne hoje pela primeira vez depois do primeiro turno das eleições, discutindo a medida provisória 842/2018, que altera os termos da renegociação de dívidas rurais e permite a repactuação de débitos, além de aumentar prazos e conceder mais descontos para a quitação. Também está na pauta a PLC 188/2015, determinando que 10% do dinheiro arrecadado com multas ambientais seja destinado à arborização urbana e à recuperação de áreas degradadas. Então, estão aí assuntos que estão sendo discutidos pelo Senado depois da volta aí do primeiro turno das eleições de 2018 que aconteceram agora no final de semana. Vamos ver como é que ficou o dólar e a Bolsa de Valores hoje para finalizar então o nosso Destaque Rural Notícias de hoje. Temos aqui os dados mostrando que teve a Bolsa Brasileira fechando estável em 86.087 pontos, o dólar comercial seguiu caindo, caiu 1,47 pontos, voltou a 13,71 na venda, o menor patamar desde 3 de agosto. Então, ficou estável a Bolsa hoje, 86.087 pontos fechou. O que dizem os analistas sobre o desempenho da Bolsa e também sobre o dólar em queda, que é depois da euforia do mercado doméstico ontem, lembra que subiu quase 5%, né? Fechou quase 5% o índice Bovespa ontem, a maior alta desde março de 2016, ela foi marcada hoje por um clima mais ameno, o índice está em alta, mas tem
uma pressão aí do mau humor externo e também por uma realização depois da disparada de ontem. Então, essa é a explicação aí dos analistas sobre o desempenho da Bolsa e também a queda do dólar hoje. Ficamos por aqui então com o Destaque Rural Notícias, edição desta terça-feira, 9 de outubro. Amanhã a gente volta, lembrando que esse programa é ao vivo, de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 17 horas. Mas você pode acompanhar o programa gravado nas redes sociais, pode inclusive deixar o seu comentário, fazer perguntas, participar do nosso programa. Também tem o WhatsApp 54991169140 que você pode utilizar para mandar as suas mensagens. Voltamos amanhã com o Destaque Rural Notícias. Muito obrigado, até lá. Destaque Rural Notícias. Patrocínio MML Desenvolvimento Imobiliário Inteligente.